Glória a Deus, meus amados irmãos, e a santa paz do Senhor Jesus Cristo esteja na tua vida, na tua casa e também na tua família. Amém, meus amados? Estou passando aqui pelo canal para te fazer um convite, tá bom? Que convite é esse? Eu vou só orar agora a oração da fé, tá bom? Eu vou só orar agora a oração da fé com a pastora. E a pastora, muita usada por Deus, ela vai orar pela tua vida. Ela vai orar pela tua casa. E também ela vai orar pela tua família. Se você quer uma oração abençoada, se você quer ser abençoado ou abençoada por Deus, participe dessa oração com a pastora Yara Oliveira. Amém, meus amados? Prepare aí o seu copo com água. Se dirija ao local de você pegar um copo com água, uma garrafa com água. Se dirija aí a uma geladeira, seu filtro, tá? Se dirija aí ao lugar onde você tomar posse de um copo com água ou de uma garrafa com água, que a pastora ela vai orar, tá bom? Ela vai orar para Deus abençoar a água, para Deus consagrar a água, e essa água vai fazer a diferença na tua vida hoje, tá bom? Você crê nisso? Se você crê, receba. Receba essa oração com a pastora Yara Oliveira em nome de Jesus. Agora chegou o momento de fazermos então a primeira oração. Já segura nas suas mãos seu copo com água, sua garrafa com água. A minha já está aqui, hein? Estou aqui na mesma fé que você. Oremos ao nosso Deus então. Querido Deus, precioso Pai, nós estamos diante da Tua presença. É maravilhosíssimo, ó Deus, estarmos diante do Senhor em oração, porque nós temos a plena convicção de fé que o Senhor é um Deus grande, um Deus maravilhoso em obras e um Deus que ouve a nossa oração. É por isso que nos achegamos a Ti, eu, com milhares de pessoas espalhadas por esse Brasil e pelo mundo afora. Pai, são tantas as necessidades, ó Deus. Pessoas que estão passando por problemas, meu Deus, emocionais, outras por problemas financeiros, problemas na família, Deus, problema na área sentimental, problemas, ó Pai, na área da saúde, ó Deus, e em tantas áreas da vida, meu Pai, lutas e problemas têm se levantado. Mas o Senhor, meu Pai, nos deu o poder e a autoridade, a mim e a essa pessoa que nos acompanha e ora conosco, meu Deus, de orar em Teu nome, repreender todo o mal, ordenar que o mal saia e assim tomarmos posse da bênção no nome de Jesus. E é isso que nós vamos fazer agora. Pai, eu tomo autoridade espiritual em Teu nome para lutar agora contra todo o mal que tem vindo, meu Deus, contra a vida desta pessoa. Eu digo agora a toda enfermidade, a todo espírito de dor, a todo espírito de sofrimento que saia do corpo desta pessoa, que vai embora. É uma ordem. É na autoridade do nome de Jesus que nós oramos agora. E o mal tem que ouvir a nossa voz. O espírito maligno que está causando essa dor, que está causando essa infecção, essa inflamação, esta pessoa que constantemente ela vive doente, eu falo contra você agora. Pega o seu mal, sai deste corpo, sai dessa vida, vai batendo em retirada. Esse câncer, meu Pai, que foi alojado, meu Deus, ali no fígado desta pessoa, no pâncreas, meu Deus, no pulmão, no estômago desta pessoa. Mas é agora, em oração, que nós amarramos essa ação do mal, nós repreendemos agora, meu Pai, toda a célula cancerígena. Pai, a célula tem vida, então ela ouve a nossa voz agora na autoridade do nome de Jesus, e nós dizemos que toda célula cancerígena sai agora, sejam agora amarradas, repreendidas e destruídas pelo poder de Deus em nome de Jesus. Ah, querido Jesus, quando, meu Pai, a sogra de Pedro estava ali enferma, estava, meu Pai, com febre. E Pedro, meu Deus, chamando Jesus para entrar na sua casa, Jesus então foi até lá. E quando ele foi orar pela sogra de Pedro, ele falou com aquela febre e ele ordenou que saísse do corpo dela. E naquele mesmo momento, meu Deus, a febre deixou o corpo dela. Aquele mal, aquela infecção, aquela inflamação que estava causando aquela febre na sogra de Pedro,
tinha uma vida por trás. E ela ouviu a autoridade do nome de Jesus. E na mesma hora aquela mulher ficou curada. Então nós oramos em o nome de Jesus, dizendo agora, toda célula cancerígena saia deste corpo em nome de Jesus. É uma ordem, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Onde estiver alojado, em qual órgão estiver, na pele, seja onde for, nós amarramos, repreendemos e ordenamos, saia em nome de Jesus. Saia toda doença autoimune, lúpus, psoríase, que essa pessoa foi diagnosticada, ou qualquer outra doença autoimune. Poder de Deus, passe agora, meu Pai, curando esta pessoa completamente. Eu digo agora, saia essa dor na gengiva, saia essa dor de cabeça, essa dor na visão, essa dor na garganta, essa dor na coluna, essa dor, meu Pai, nas pernas, o inchaço, meu Pai, abdominal, o inchaço nas pernas, meu Deus, uma fraqueza nos músculos, meu Pai, nos nervos da perna ou do braço. Sai agora em nome de Jesus, todo mal vai embora. Dor na boca do estômago, saia. Azia, má digestão, vai embora. Em nome de Jesus nós ordenamos. Sai da sola dos pés. Essa queimação que essa pessoa sente, essa fascite plantar ou qualquer outro problema que tem incomodado essa pessoa, que tem causado dor, que tem causado sofrimento nela, no corpo dela, no familiar, nós repreendemos, nós não aceitamos e nós ordenamos, saia, vá embora em nome de Jesus. Sai agora todo o problema emocional, essa pessoa que tem carregado, meu Pai, uma tristeza, uma angústia no peito, ela que tem sofrido com crise de ansiedade, que tem sofrido, Pai, com síndromes do pânico, com depressão, meu Pai querido, eu te peço agora, visita, poder de Deus, essa pessoa, libertando completamente o emocional dela, arrancando, meu Pai, essa carga emocional que ela tem levado. Eu digo que sai em nome de Jesus, vai embora todo o peso emocional, tristeza, angústia, sofrimento, síndrome do pânico, como falamos, depressão, é uma ordem, saia desta vida, solta esse emocional, solta os sentimentos dessa pessoa agora, pode bater em retirada. Essa pessoa que diz, pastor, eu não sei porquê, mas entrou uma tristeza no meu coração e eu não consigo ver um dia melhor, eu não consigo sonhar. Mas eu digo agora, esse espírito maligno, saia desta vida, é uma ordem sem causar dano algum. Vai embora, solta, em nome de Jesus. Essa pessoa fica liberta agora pelo poder de Deus. Pai, eu oro, meu Deus, pelas famílias que estão passando problemas diversos dentro da casa. Às vezes, meu Pai, um espírito de brigas, de contenda, de vícios da droga, vícios do álcool, meu Pai. Meu Deus, espírito de separação, meu Deus, qualquer obra do mal que estiver atuando nessa família, nós repreendemos em nome de Jesus e ordenamos que saia deste lar, saia desta casa, vá embora em nome do Senhor Jesus. Todo mal, problemas financeiros, essa miséria que se instalou nessa empresa, nessa casa, essa porta de emprego, meu Pai, que parece que está fechada para este pai de família, para essa mãe de família, nós repreendemos e ordenamos toda enfermidade, toda miséria, toda maldição, toda contenda, briga, vícios, todo problema emocional agora, em nome de Jesus, diga, sai, para nunca mais voltar em nome de Cristo. Querido Jesus, nós te louvamos porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração e o Senhor nos responde, ó Pai. Nós temos a convicção, a plena certeza de fé, meu Pai, que o Senhor ouviu a nossa oração nessa noite. E nós te damos graças, meu Pai, pela libertação, graças pela porta de emprego, graças, ó Pai, pela cura, pela restauração da família, graças pela vida, pelo fôlego de vida que o Senhor, meu Pai, nos tem dado em nome de Jesus. E nós consagramos ao Senhor este copo com água, pedimos, coloca sobre ele a tua virtude, Pai, a tua unção, que seja um ponto de contato, meu Deus, com essa pessoa que vai beber dessa água, para que a bênção do Senhor seja concretizada na vida dela, do interior para o exterior e em toda a sua casa. No nome de Jesus eu oro e te agradeço de coração. E você diga obrigado, Jesus, e amém. Participe com fé do copo com água. Glórias a Deus, nós oramos com toda a fé. A palavra do nosso Deus, ela diz que a oração da fé, ela salva o enfermo.
E foi isso que nós fizemos aqui. Pode ter certeza que essa oração, ela entrou com a providência de Deus para a sua vida, para essa salvação. Lembra o que significa a palavra salvação? Ser retirado de uma situação indesejável? Pois é isso que Deus está fazendo com você agora. Retirando você dessa situação de miséria, retirando você dessa situação de enfermidade, dessa situação de problemas emocionais, de depressão, né? Deus está tirando você dessa situação. Você tem que acreditar. E como é que eu mostro que eu acredito, pastora? Se levantando, recobrando fôlego e dizendo: Deus está comigo. Eu tenho a convicção que a mão poderosa de Deus está sobre a minha vida e ela está para me dirigir, para me tirar dessa situação indesejável, e a minha parte eu vou fazer, que é crer e me posicionar como filho de Deus. Olha, ninguém vai te segurar. Você será um sucesso na vida. Você vai ser sempre, em tudo que fizer, mais do que vencedor. Isso não quer dizer que não vai existir luta, porque a luta faz parte da vida, mas você vai jogar a luta para trás todos os dias, porque você sabe que Deus, ele está com você e ele te conduz em triunfo, ele te conduz em vitória. Bom, nós estamos falando sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Tenho certeza que Deus vai falar muito ao nosso coração, porque Ele tem falado, Ele tem nos orientado. Isso é crescimento espiritual para nós. E nós precisamos crescer espiritualmente, porque essa é a vontade do Pai. Ele quer que todos nós cresçamos à mesma medida, a estatura de Cristo, a varão perfeito. Olha, imagina que coisa maravilhosa, se toda a sociedade crescesse no conhecimento de Cristo, né, na plenitude do Evangelho de Cristo. Imagina, o mundo teria paz, não teria essa guerra que tem hoje em dia, né? Crescer a mesma estatura, a medida de Cristo, a varão valoroso, a varão perfeito. Mas essa é a vontade de Deus para mim e para você. E se nós queremos, nós temos que buscar, né? Porque a Bíblia fala: se quiserdes e me ouvirdes, você vai comer do melhor dessa terra. Ou seja, vai ter a plenitude de tudo, do bem desta terra e das coisas espirituais. Aí a pessoa fala: pastor, eu quero. Mas o querer, pessoal, a palavra querer significa que implica esforço. Não é só você falar assim: eu quero, né? O quero, ele tem que ter uma demonstração de ação. Ele implica esforço para obter. A palavra querer é isso, é implicar esforço para obter. Então, o que é que você está fazendo para crescer espiritualmente? Pastora, agora eu estou meditando, estou aqui com o meu caderninho para poder acompanhar o SOS da Fé, estou meditando na palavra, estou buscando o Espírito Santo de Deus, né? Tenho orado ao Espírito Santo para me revelar a palavra. Então, certamente você vai crescer espiritualmente, porque realmente você quer, porque você está aplicando esforço naquilo que você deseja, você vai alcançar. Agora, tem pessoas que dizem assim: pastor, eu quero, mas o que você está fazendo para crescer espiritualmente? Estou esperando o dia que a revelação vier ao meu coração. Vai esperar sentado, pessoal, porque a palavra de Deus, ela é o tesouro, e esse tesouro, ele tem que ser cavado para você encontrar, né? Quanto mais você cavar, mais dele você vai encontrar. Você tem que estudar, você tem que sentar, ler a Bíblia, tirar tempo para orar. É assim que a gente cresce espiritualmente. Então, lá nos outros programas anteriores, eu estou dando uma pincelada, porque muitas vezes chega pessoas novas, né? Toda sexta-feira no programa, e aí para ela poder estar dentro do assunto que nós estamos tratando, né? Começamos falando a respeito, então, do Espírito Santo lá na criação, né? Ele estava ativo e presente na criação, lá no início, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, e ele pairava sobre condições desordenadas, e ele colocou tudo em ordem quando ele ouviu a voz de Deus dizendo: haja luz, houve luz, haja separação entre o mar e a terra, e o Espírito de Deus foi realizando a obra. Falamos também um pouco sobre o Espírito Santo na vida de Jesus, né? Quando Jesus se batizou aos 30 anos, ali João Batista batizou Jesus, e quando se ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem compraz a minha alma, e desceu uma pomba, símbolo do Espírito Santo, sobre Jesus. A partir daquele momento que Jesus foi batizado com o Espírito Santo, ele começou a realizar a obra de Deus. Em 3 anos, né, desde o batismo de Jesus, dos 30 anos aos 33 anos, onde Jesus morreu na cruz, em 3 anos, Jesus fez tantas maravilhas, operou tantas maravilhas, que a Bíblia fala que, se fossem contadas nos livros daquela época, não caberiam de tantas maravilhas que foram operadas. Por intermédio de quem? Do Espírito Santo. Ele é o fazedor da obra de Deus através de nós. Isso é algo tremendo, isso é algo lindo, né? Você percebe que assim que Jesus ele foi batizado com o Espírito Santo, na água e também no Espírito Santo, em seguida ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele não foi antes, né? Ele foi levado depois do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que nos conduz em toda a verdade, justiça e juízo. Então ele precisava dessa força do Espírito Santo para ser conduzido na verdade, na justiça e no juízo, para não ceder à tentação. E foi assim, cheio do Espírito Santo, que ele conseguiu
resistir firme na fé, e o diabo foi e o deixou. E dali em diante o ministério de Jesus se alavancou até ele cumprir todo o propósito que Deus tinha para ele nessa terra, que era morrer e morrer em morte de cruz para resgatar a humanidade. Ele foi obediente e obediente até a morte de cruz, como diz a palavra de Deus. Olha a força do Espírito Santo, que é o ajudador ali, ajudando a Jesus em seu ministério terreno no tempo inteiro. E nós precisamos também do Espírito Santo como ajudador, né? Porque sozinho a gente não vai muito longe, não. Jesus diz: sem mim nada podeis o quê? Fazer. Jesus foi para o Pai, e ele nos enviou quem? O Espírito Santo, o outro Consolador, como ele chama. O primeiro era Jesus e o segundo Consolador é o Espírito Santo. Ele enviou o Espírito Santo para habitar em nós, para ser o nosso ajudador, para ser também o nosso Consolador. Nós precisamos do Espírito Santo. Sem ele, Jesus falou, não é? Sem mim nada podeis fazer? Então, agora é com o Espírito Santo, a representação de Cristo em nós, a representação do Pai em nós é o Espírito Santo. Sem ele, nada podemos fazer aqui nessa terra. Mas com ele podemos fazer maravilhas. Falamos ainda, quando Jesus deu a ordem para os discípulos ficar em Jerusalém. Ele falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas vocês fiquem lá em Jerusalém até que todos vocês sejam revestidos pelo poder de Deus. Os discípulos deram ouvido, ficaram em Jerusalém. Quando de repente veio ali sobre eles, foi o Pentecoste, né? O Espírito Santo foi derramado no meio deles e todos foram cheios do Espírito Santo. Para quê? Qual o propósito? Jesus disse: para que eles pudessem ser testemunha, tanto em Jerusalém, em Judeia, né, em todos os confins da terra. Olha só, o Espírito Santo em nós, ele nos faz pessoas que vão verdadeiramente seguir ali o plano de Deus, o propósito de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para que a gente possa, de fato, ser testemunha viva do poder de Deus. Então, você que quer ser uma testemunha de Deus em toda a terra, por onde você passar, busque a presença do Espírito Santo, ser cheio a cada dia mais da plenitude, da graça de Deus. Isso é necessário. Bom, vou avançando agora, né? Falamos ainda na semana passada a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós falamos sobre a origem das habilidades sobrenaturais. Então, o Espírito Santo é essa origem. Lembra lá no caso de José na prisão, né? Que Faraó teve um sonho, ninguém sabia interpretar o sonho, mas falaram: olha, lá na prisão, enquanto estávamos lá presos, o copeiro mor lá, né? Olha, tem um homem lá e ele revelou os nossos sonhos. Aí, parafraseando, para ser rápido aqui, que não é o nosso ponto principal, o faraó falou: então chama esse homem. Chamaram lá José. José pôde então, com a habilidade do Espírito Santo, interpretar o sonho de Faraó, e Faraó viu que nele habitava o Espírito de Deus. Ele falou: vejo que em José habita o Espírito de Deus. Claro, ele deu habilidades para José. Olha que algo tremendo para interpretar os sonhos, porque de nós mesmos não somos capazes, mas a habilidade do Espírito Santo, ela nos capacita. Falamos também que ele é o doador de talentos artísticos, né? Se lembra disso? Né? Para a construção do tabernáculo, ele então ungiu e capacitou ali os homens escolhidos por Deus, ele capacitou a eles para que eles pudessem saber trabalhar com as mãos, saber trabalhar com ouro, com prata e com todos os elementos que fossem necessários para a construção do tabernáculo. Falamos que ele era a fonte do quê? Do poder e da força de Deus em nós. Mas sobre a inspiração de toda a profecia, se lembra? Nós falamos aqui também do mediador da mensagem de Deus. Falamos ali até do caso do rei, né? Do rei Josafá, que veio contra ele uma grande multidão de inimigos, vieram ali para poder derrotar o Josafá e todo o Judá. E aí o Josafá se colocou diante de Deus em oração. Essa foi a última lição, semana passada. Se colocou diante de Deus em oração. E a Bíblia fala: então veio o Espírito do Senhor sobre Jaziel e ele começou a profetizar. Olha que algo bonito, né? E qual foi a profecia que ele deu através do Espírito Santo? Ele disse: a peleja não é sua, mas ela é do Senhor. Olha que algo tremendo. Então, o Espírito Santo é o mediador da mensagem de Deus ao coração do homem. É ele que abre o nosso entendimento. Então, no passado, né, ele vinha sobre ali o profeta e o capacitava para ser esse mediador, para falar em nome de Deus, para transmitir a mensagem de Deus. No Novo Testamento hoje, o Espírito Santo é aquele que abre o entendimento, abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa compreender a revelação da palavra, que é o Evangelho, que é o poder de Deus na nossa vida. Olha que algo maravilhoso, não é? Pois é. Então hoje nós vamos falar a respeito de o Espírito Santo nas profecias do Antigo Testamento. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, abra sua Bíblia comigo, Ezequiel, capítulo 36, fala sobre a purificação do coração para uma vida santa. Então o Espírito Santo, ele faz isso conosco, né? O que ele faz? Ele
ele purifica o nosso coração. Como falamos na semana passada, é de dentro para fora. É uma purificação interna que se mostra depois no exterior, porque é assim que é, né? O nosso exterior, na realidade, ele acaba sendo as nossas ações, a nossa maneira de falar, a nossa maneira até de vestir, a nossa maneira de ser. Ela vai exatamente espelhar o que há no nosso interior, né? Então o Espírito Santo, ele começa a obra dele aonde? No nosso interior, mudando o interior, mudando o coração do homem. Quando o coração do homem está mudado, então a Bíblia fala que é do coração que procede as saídas da vida, né? Porque o coração é o símbolo do espírito do homem, aonde o Espírito Santo fala, é onde eu ouço. Então quando a gente fala abrir os olhos do coração, é exatamente abrir os olhos do espírito, não são esses olhos físicos, mas é o olho espiritual para enxergar mais além. Quando nós falamos de abrir os nossos ouvidos, não é esses ouvidos físicos, mas estamos falando do ouvido do Espírito, do nosso coração, para que a gente possa ouvir o Espírito Santo falar e seguir a direção de Deus. Então você vê, aí quando o Espírito Santo começa a trabalhar no nosso interior, o que acontece? Do coração procede a saída da vida. Então ele vai dando coordenadas e diretrizes para nós, que a gente vai ter caminhos de vida, orientações que vão produzir vida durante a nossa jornada aqui na Terra. E sem o Espírito Santo, você vai dar cabeçada na vida. Sem o Espírito Santo, você não chega a parte alguma. Lembre-se, Jesus falou, estou indo para o Pai, não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou mandar o outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Então nós temos que querer. Pastor, eu não sou batizada no Espírito Santo ainda, então você tem que buscar esse batismo no Espírito Santo. Uma das evidências é o falar em línguas estranhas, é uma das evidências de ser batizado no Espírito Santo. Então busque, como criança, né, recém-nascida, deseja o verdadeiro leite genuíno, não falsificado. Né? Não adianta, a criança chora, a mãe vai lá e faz uma brincadeirinha, mas a criança quer o leite, ela não quer brincar, ela não vai parar de chorar enquanto a mãe não der o leite. Assim, espiritualmente, nós temos que querer, desejar, não parar enquanto não conseguir, enquanto não ser cheios do Espírito Santo. E a cada dia, dá lugar ao Espírito Santo na nossa vida, né? Ouvindo e vendo aquilo que ele tem para nós. Bom, então aqui fala o seguinte, no Ezequiel capítulo 36, versículo de número... Vamos começar aqui do versículo 18 em diante, né? Se bem que no 17, o 16 e o 17, ele vai dar, assim, uma antecipação do que estava acontecendo com o povo de Israel. Porque você sabe que o povo de Israel foi criado para ser menina dos olhos de Deus, né? E aí o que o povo de Israel ele fazia? Ora estava com Deus, ora virava as costas para Deus. Essa não era a vontade de Deus. Deus amava o seu povo, Deus queria instruir o seu povo em todo tempo, né? Mas o povo fechava os olhos espirituais e os ouvidos espirituais muitas vezes para não ouvir a Deus, não queriam obedecer a Deus. E isso acarretava consequências, né, na vida. É a mesma coisa, por exemplo, o pai e a mãe, nós que somos pais e mães, nós temos já uma certa experiência de vida e nós não queremos que os nossos filhos sofram. Então, com a experiência de vida que nós temos, nós damos ali lições para os nossos filhos, né, para poder evitar que eles venham cair no mesmo sofrimento que nós passamos. Então nós falamos para ele, olha, faça isso, obedeça. O filho que é obediente ao pai vai trazer alegria, porque ele vai se livrar dos laços da morte, de caminhos ali difíceis, né, da vida, ele vai se livrar, porque está dando ouvidos ao pai e obedecendo. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando eu ouço ao pai e dou ouvidos à voz do Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Deus, então eu vou me livrar de laços no caminho, né? Um filho obediente se livra de laços, se livra de ciladas, né, da vida. E a vida tem ciladas, né? Agora, o filho desobediente, o que é que ele faz? Não dá ouvidos. E o que acontece? Então, a consequência da desobediência, porque para toda ação existe uma reação, a consequência da desobediência, ela vai vir. E muitas vezes ela vem com sofrimento. Então temos que tomar cuidado e atento nisso. E o povo de Israel fazia o quê? Muitas vezes não ouvia a Deus. Olha o que fala, do 16 em diante, E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, olha só, o Espírito Santo revelando aqui ao profeta Ezequiel, né? Aí eu falei Ezequias, né? Ezequiel. Acho que eu falei Ezequias, não foi o livro? Não, falei Ezequiel. Ezequiel, se não confundir, é o livro de Ezequiel, capítulo 36. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando a casa de Israel habitava na sua terra, então a contaminaram com seus caminhos e com as suas ações. Está vendo que estamos falando das ações? Que ações eram essas? De desobediência à voz de Deus. Eles contaminaram a terra, né? Deus tinha para eles a terra prometida, que manava leite e mel, mas o ser humano
pela desobediência, isso desde lá do começo da criação, até com Adão lá no início, né? A desobediência, o que eles fizeram? Desde Adão até aqui o povo de Israel contaminavam a terra com a sua desobediência. Pula para o versículo 18, aí Deus ele fala assim, ó, derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra dos seus ídolos, com que a contaminaram. Então Deus está falando que derramou furor. Na realidade aqui não é que, nosso Deus, ele é vingador, não é vingança. Traduzindo em palavras para você poder entender, é que para toda ação existe uma reação, é algo natural da vida, é uma lei já estipulada por Deus, né? Na criação. Então, para toda ação vai existir uma reação. Então, olha, eles não ouviram a Deus, então o que aconteceu com eles? Sofreram, padeceram, né? Porque sozinho o homem não consegue ir muito adiante. O homem acha que sabe de tudo, mas olha como o mundo é grande. Quando você está num avião lá em cima e você olha para a terra, você não consegue nem ver o ser humano lá embaixo, que você vê que o mundo é muito grande. Como nós somos pequenininhos. Como imagina a pessoa querer ter uma visão da vida sem olhar, vamos dizer assim, pela visão do Criador da vida. Não tem como. Não tem como andar sozinho nessa vida, né? Então o povo de Israel fazia o quê? Eles inflamavam a terra através da desobediência que eles tinham para com Deus. Versículo 19, ó. E os espalhei entre as nações, e foram espalhados pelas terras, né? Conforme os seus caminhos, tá vendo? Ó, conforme os seus caminhos, ou seja, pela reação das suas ações, né? E conforme os seus feitos, eu o julguei. O julgamento de Deus, ele vem. Deus é amor, é verdade. Ele não só tem amor, mas ele é amor. Mas Deus também, ele é justiça. Aí diz aqui assim mais, ó. E chegando as nações para onde foram, então o povo foi espalhado pela terra, e quando esse povo chegou a essas terras, ó, profanaram o meu santo nome. Olha que coisa triste. Porque o povo de Israel tinha uma responsabilidade. Se lembra dos 10 mandamentos? Vamos lá, o terceiro mandamento dos 10, lá em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Vamos lá. O que Deus havia falado com eles através de Moisés? Êxodo capítulo 20, versículo de número 7. Olha o mandamento que Deus havia dado. Ele fala aqui assim, ó, é o terceiro mandamento, no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus o quê? Em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então Deus tinha dado, através de Moisés, os 10 mandamentos. E o terceiro deles era para não tomar o nome do Senhor em vão. Porque se eles tomassem o nome do Senhor em vão, a consequência, ó, tá vendo a ação-reação? A consequência estava aqui, ó. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então o que era tomar o nome de Deus em vão? Falar, ai meu Deus. Não, não é nada disso. É que eles tinham a responsabilidade de levar o nome de Deus com eles, né? Que eles eram a nação de Deus. Então eles tomavam o nome de Deus sobre eles. Nós somos a nação de Deus. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Então eles tinham que dar exemplo de pessoas que eram de Deus, que serviam a Deus, em obediência. Mas eles tomavam o nome de Deus em vão. Eles falavam que eram de Deus, que serviam a Deus, mas as práticas mostravam que eles não tinham nada de Deus. Eles eram pessoas desobedientes, pessoas que inflamavam a terra por conta dos seus pecados, das promiscuidades e das desobediências que eles tinham. Então, olha que coisa séria. Então, eles inflamavam a terra e Deus falou, ó, ação-reação, não tomarei por inocente aquele que tomar o meu nome em vão. E eles estavam tomando. Olha que diz o versículo 21, como a gente falou aqui, né? Versículo 20, perdão. E chegando às nações por onde foram, o quê? Profanaram o meu santo nome. Então, eles quebraram ali, né, a obediência de Êxodo 20, versículo 7. Eles estavam levando o nome de Deus, não era para levar em vão, mas eles levaram em vão, profanaram o nome do Senhor. Diziam que era a nação de Deus, mas mostravam completamente ao contrário. Não davam testemunhos, né? Eram piores muitas vezes do que o incrédulo. E às vezes acontece isso no dia de hoje também. Ele diz assim, mas eu os poupei por amor do meu santo nome. Aí ele fala aqui, ó, que a casa de Israel profanou entre as nações por onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová, não é por vosso respeito que eu faço isso à casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações, para onde vós fostes. E eu santificarei o meu grande nome, que profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, e as nações saberão
que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová. Então Deus está falando assim, ó, as nações vão saber que eu sou fiel, que eu sou verdadeiro, em outras palavras, que toda promessa que eu faço eu cumpro, mas que vocês, infelizmente, têm sido vergonha, que vocês deveriam levar o meu nome com seriedade, mas vocês não têm levado. Não tem sido de fato, né, pequenos cristos nessa terra. Quando a gente fala, eu já falei sobre isso, a palavra cristão, ela significa pequenos cristos, ou seja, semelhante a Jesus, mas eles não estavam sendo semelhantes a Cristo, né? Que é a palavra. Então, pega lá no Antigo Testamento, Jesus é a palavra, eles não estavam sendo semelhantes à palavra, né? No Novo Testamento, Jesus se fez carne e habitou entre nós, ele era o verbo se fez carne e habitou entre nós, e andou nessa terra dando exemplo. Então, a gente fala assim, ó, eu tenho que ser como Jesus, dando o exemplo que Jesus deu no Novo Testamento. E no Velho Testamento? Eu tenho que ser como Jesus foi, porque ele era o verbo. A palavra me orientava, então eu tinha que andar conforme a palavra. Vamos lá, continuando. Aí ele diz aqui assim, ó, versículo 24. E vos tomarei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Deus falou assim, ó, mas, em outras palavras, pela infinita misericórdia de Deus, que é tão grande, tão tamanha, Deus está falando assim, ó, por amor ao meu nome, não a vocês, mas ao meu nome, eu vou trazer vocês de volta, vou ajuntar vocês de novo. De todas as terras que vocês se espalharam, eu vou trazer vocês de novo o ajuntamento. Né? E a gente vê na guerra que houve lá em Israel, né? A gente viu que o povo judeu foi espalhado por várias nações, até que o Estado de Israel, né, voltou a se unir. Então, tudo profecia, tudo faz parte da profecia. Aí diz assim, ó, versículo 25. Então espalharei água pura sobre vós. Ó a profecia do que aconteceria. Espalharei água pura sobre vós. A água representa um novo nascimento, né? Então ele está falando de um novo nascimento que aconteceria agora, não só por ser povo ali judeu escolhido do Senhor, a menina dos olhos de Deus, mas agora se daria por novo nascimento, porque se espalharia tanto para os judeus quanto para os gentios, né? Então ele está falando de um novo nascimento, ou seja, de um nascimento interno, como falamos no começo da programação aqui, né, da pregação. Um nascimento interno, que é uma obra do Espírito do coração do homem que vai ser espelhado para fora. Então ele está dizendo aqui, ó, então espalharei água sobre vós e ficareis o quê? Purificados. É lindo? A Bíblia diz assim, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, olha que lindo. Como é que a gente se limpa? Como é que a gente fica purificado? Através da palavra que temos recebido. A palavra de Deus, ela nos purifica. A palavra de Deus, ela nos lava. Ela nos faz nascer de novo. Ela nos faz ver a palavra e ver a Cristo como realmente Ele é. E isso causa transformação no ser humano. E aí ele diz assim, ó, e de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Ou seja, aconteceria uma libertação. Conhecereis a verdade e ela o quê? Vos libertará, João 8,32. Então, quando você recebe a palavra de Deus, que é a verdade, você vai ser liberto. Porque, ó, conhecereis a verdade e ela te liberta. É um processo, né? É algo que está ligado. Eu conheço a palavra de Deus, a palavra de Deus vai libertar o meu coração, ó. E vos serei purificados. Está vendo aqui? Sereis libertados, como ele fala, ó. E libertarei vocês dos vossos ídolos. Versículo 26. E vos darei, aqui é algo lindo, ó. E vos darei um coração novo. Ah, que coisa bonita, né? Ele falou, vou te dar um coração novo. Porque o coração deles era um coração de pedra, né? Um coração endurecido, né? Mas agora não. Isso aconteceria pelo Espírito de Deus. Só Ele consegue, a Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus iria tirar aquele coração de pedra e colocar um coração segundo o seu coração. Por isso que a gente vê, por exemplo, o salmista falando, né, no Velho Testamento, ele fala assim, enganoso é o coração do homem, né, mais enganoso do que todas as coisas, né, o Velho Testamento fala sobre isso, enganoso é o coração do homem. Na lei, o coração do homem era enganoso. E na graça, pastor, o coração é enganoso? Não. Aquele que anda no Espírito, não. A Bíblia fala, se sois filhos de Deus, sois guiados pelo Espírito de Deus. Se eu sou guiado pelo Espírito de Deus, como é que o meu coração vai ser enganoso? Se eu sou guiada pelo Espírito, o Espírito está guiando o meu caminho. Do meu coração parte as saídas da vida. Estou sendo guiado pelo Espírito da vida. Como é que o meu coração é enganoso agora? Agora não. Ele era enganoso sem o Espírito de Deus. Agora, com a presença do Espírito Santo, então, Deus fala onde? Ao meu coração. É ali que Ele vai me orientar. É ali que Ele vai me instruir. É ali que eu tenho que aprender a ouvi-lo, né? Isso se dá com crescimento espiritual, com conhecimento da palavra. Então, Ele fala aqui, ó, e vos darei um coração novo. Então, nosso coração hoje é regenerado.
Nosso coração é um coração novo, tá? Falando a respeito de espírito, é um espírito regenerado, um espírito recriado em Cristo. Quando você aceita Jesus como Senhor e seu Salvador, o seu espírito é recriado, né? A alma não. A alma é aqui, ó, intelecto, poder de decisão. A alma não é recriada. Ué, então como é que faz isso, pastor? O espírito é recriado, que é o verdadeiro eu. A alma não. Aí lá em Romanos a Bíblia fala, né? A Bíblia fala assim, que você tem que transformar a sua maneira de pensar de acordo com o conhecimento que você tem recebido. Aí ela fala, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ó, pela renovação do vosso entendimento. A nossa mente, ela tem que ser transformada dia após dia. Então, a renovação da mente é uma ação nossa, através do conhecimento da Bíblia que eu tenho. Ah, eu entendi assim, mas agora o conhecimento da Bíblia me abriu a mente, me esclareceu que é dessa forma. Então eu vou transformando a minha maneira de pensar. O espírito é recriado por Deus, a minha mente ela é recriada através do conhecimento que eu vou recebendo de Deus na minha caminhada aqui na Terra. E aí ele fala mais então aqui, ó, versículo 26. E vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, falando do Espírito Santo, ó. E tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós, aonde? No coração, casa de Deus. Ó, o meu espírito. Por isso que Paulo fala que nós somos casa de Deus. Ó, o Espírito de Deus habita dentro de nós. Que privilégio. Eu sou casa de Deus, você é casa de Deus. Somos casa de Deus, olha que algo lindo. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Quando o Espírito de Deus habita em nós, nós vamos andar no estatuto de Deus, que é na direção de Deus. Por isso que eu estou falando, na velha aliança o coração é enganoso, na nova aliança cheio do Espírito de Deus não pode ser enganoso. Por quê? Porque ele pôs, para quem aceitou Jesus, ele já pôs do Espírito dele dentro de nós, nosso coração. Nós somos casa de Deus. É aqui no coração que ele vai nos guiar. Ó, e porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Como que eu ando? Através do Espírito. Ó, e guardareis os meus juízos e os observeis. Ó, tá vendo? Guardar os juízos. Já falamos sobre isso. O que é o juízo de Deus? Né? O juízo de Deus é aquilo que Deus pensa acerca das situações. Então nós vamos guardar no nosso coração o que Deus pensa acerca de cada situação da vida, para que a gente possa não pecar, para que a gente possa andar como se fôssemos Cristos, pequenos Cristos nessa terra. E habitareis na terra. Aí sim, vamos habitar de fato, né? Tá falando até da salvação também. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. E vós sereis me sereis por povo e eu vos serei por Deus. Tá vendo? Se sois guiados pelo Espírito de Deus, sois filhos de Deus. Olha que algo tremendo. E vos livrarei de todas as vossas imundícias, e chamarei o trigo, e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Isso aqui é algo tremendo. Tá vendo o que Deus faz? Quando nós nos apegamos a Ele, a palavra, e nós observamos a palavra e buscamos sempre estar cheios do Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, andar na prática da fé, da palavra de Deus, é tudo isso que Deus faz, nos purifica, nos faz andar em caminhos de delícias, nos traz o trigo representa, vamos dizer assim, ser supridos de todas as necessidades. É isso que o trigo representa. Ele está dizendo, eu vou suprir as vossas necessidades. Né? O próprio Cristo suprindo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada tem falta. Só por Ele ser o meu pastor, eu já não tenho falta de nada. Ah, mas estou passando uma necessidade assim, não, mas Ele é o meu pastor, eu não tenho falta porque eu já tenho Ele. Ele me completa, Ele é tudo para mim, Ele me indica o caminho, Ele me mostra como fazer para sair daquela situação, Ele me mostra o que fazer para poder ter vitória no final daquela luta. Olha que algo tremendo, é lindo demais. Vamos dar lugar ao Espírito Santo. Vamos, domingo, estar na igreja, não é só de domingo, claro, durante a semana, meditando na palavra, buscando a Deus, mas domingo você tirar aquele tempo para honrar a Deus, honrar ao Espírito Santo. Vamos fazer isso? Vamos crescer juntos espiritualmente, no nome de Jesus. Ó, na semana que vem nós vamos dar prosseguimento, que é um estudo, né? Então ele não acaba aqui. Na semana que vem nós vamos falar do Espírito Santo na salvação, que ele traz a convicção, regenera o crente, santifica o crente e habita completamente na vida do crente, na vida do cristão. Semana que vem a gente continua o nosso estudo, tá bom? Chegou o momento de nós fazermos então uma oração. Pega seu copo com água, eu peguei o meu copo com água aqui. Vamos juntos orar, vamos juntos clamar e Deus vai entrar com o poder dele em ação, com a provisão dele sobre
sobre as nossas vidas. Oremos então. Querido Deus, é no nome de Jesus que estamos diante do Senhor neste momento de fé. Temos aprendido com o Senhor, ó Deus. Temos aprendido como andar como filhos de Deus nessa terra, cheios da unção do Espírito Santo e tendo a provisão de Deus, do trigo mais fino, Pai. É a provisão do Senhor para tudo aquilo que nós precisarmos aqui nessa terra. Pai, o Senhor também nos deu a autoridade e o poder do Teu nome para usar, meu Deus, em favor da nossa vida, da nossa casa e em favor, meu Pai, de intercessão por outras pessoas espalhadas pelo Brasil e o mundo afora. E é isso que eu quero fazer aqui agora, Pai. Eu quero interceder por essas pessoas que telefonaram para nós, que fizeram os pedidos de oração, meu Pai, pela rádio, pelas nossas rádios, a Rádio Relógio no Rio de Janeiro, pela nossa rádio espalhada pelo Brasil, através das minhas mídias sociais, no meu Instagram, meu Pai, no meu Facebook. Quantas pessoas têm entrado e feito pedidos de oração? São tantos, Pai, que às vezes não damos conta de abrir, mas o Senhor conhece cada pedido e eu quero levar à Tua presença esses pedidos de oração que têm chegado até nós, através do Telegram, do WhatsApp, através do Call Center Rio e São Paulo, através, meu Pai, do YouTube, meu Deus, dos nossos canais do YouTube. Meu Deus, esta pessoa que ora conosco agora, neste momento, eu peço, Pai, venha com o Teu poder sobre essa vida agora, poder para curar, poder para libertar, poder, meu Pai, eu te peço para renovar, para restaurar completamente essa vida, para restaurar essa família, para, meu Pai, essa pessoa que ora conosco agora, que estava afastada, que estava desviada, meu Pai, mas ela dobra os joelhos dela agora e ela fala, Senhor, eu reconheço que só tenho o Senhor, que o Senhor, meu Pai, deu do Teu Espírito para mim, para que eu pudesse andar nessa terra como um verdadeiro filho de Deus, não levando o nome do Senhor em vão, meu Pai, eu quero voltar para a Tua presença e para os Teus braços. Jesus, ouça a oração dessa pessoa. Espírito Santo, fortifica ela agora, Pai. Ah, Espírito Santo, levanta essa pessoa, Pai, abre os olhos do coração dela, os ouvidos espirituais dela, para que ela possa Te ver, para que ela possa Te ouvir, ó Pai, para que ela possa trilhar os Seus caminhos e ser uma bênção em sua geração aqui nessa terra. Meu Deus, eu oro por todas essas pessoas, meu Pai, que estão com problemas emocionais, problemas na saúde física, Pai. Eu tomo autoridade espiritual para repreender agora. Eu digo a enfermidade, ou dor ou sofrimento, ouça a minha voz. Na autoridade do nome de Jesus, eu digo, solta este corpo, solta esta vida, vai embora. Bata em retirada, pode sair agora. Dor na coluna, saia. Essa hérnia de disco, essa dor, meu Pai, que está localizada do joelho, essa dor que está localizada, meu Pai, na cabeça, na nuca por conta da pressão, essa palpitação no coração, meu Deus, esse mal-estar que essa pessoa está sentindo, saia agora. Essa angina de peito, vai embora. Em nome de Jesus, saia. Esses sintomas de infarto, sintomas de AVC, poder de Deus, entra lá agora, fogo consumidor, e vai consumindo, meu Pai, os bloqueios que estavam nessa artéria, meu Pai, nessas veias do coração, nessas veias do cérebro, que estava a ponto de causar, meu Pai, um AVC, um infarto. Pai, é o fogo consumidor do Senhor consumindo agora, purificando, meu Pai, as veias e artérias, purificando o sangue desta pessoa de todo vírus e bactéria, meu Pai, de todo mal, de todo mal-estar. Nós amarramos agora em nome de Jesus e ordenamos todo mal, todo sintoma gripal, meu Deus, todo sintoma de Covid, todo sintoma de câncer, de AIDS, de Alzheimer, de demência, do mal de Parkinson, ó Pai, de doenças autoimunes, meu Deus, de qualquer outro mal, pneumonia, meu Deus, ou de qualquer outro mal, meu Pai, que saia agora deste corpo, que saia agora desta vida, que saia deste familiar, que vá embora. É uma ordem em nome de Jesus, que essa pessoa agora, Pai, receba vida, que ela seja curada. Essa pessoa que está no leito de hospital e ouve a nossa oração agora, que ela seja tocada pelo Teu Espírito, Pai, que ela seja vivificada. A Tua palavra diz que é o Espírito Santo que vivifica o nosso corpo mortal, Ele traz de volta a vida. Espírito Santo, eu te peço, vivifica o corpo desta pessoa que tinha sido desenganada pelos médicos, que estava com dores, essa pessoa não sabia de onde vinha esse mal. Meu Pai, essa pessoa que precisa de uma cura, que ela seja agora vivificada pelo Teu Espírito Santo, Pai, que opera em nossas vidas. Receba a cura de Cristo, receba a libertação das emoções, receba agora a força de Deus sobre você, meu irmão e minha irmã. Pai, nós consagramos esse copo com água, pedindo que o Senhor coloque sobre ele a Tua virtude e o Teu poder, para que seja um ponto de contato, para que essa pessoa receba da Tua virtude, da Tua bênção completa,
de dentro para fora, no nome de Jesus. E quem crê, diga: eu creio. Amém. Participe com fé do Copo com Água. Olha, glórias a Deus. Agora é respirar fundo, louvar ao Senhor. Creia, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, liberta, Deus te levantou, você está reconciliado com Deus para andar na verdade, ser uma bênção, levar o nome do Senhor com gratidão por onde você for e fazer discípulos no nome dele. Glórias a Deus, né? Glória a Deus, meus amados irmãos, uma mensagem muito abençoada. É verdade ou não é? Uma oração muito abençoada. É verdade ou não é? Eu vou agradecer a Deus também, amém? Vou aproveitar a oportunidade de agradecer a Deus. Pai, eu também te agradeço. Meu Deus, eu te agradeço, meu Deus, por estar aqui participando dessa oração, dessa palavra, de ouvir, meu Deus, os teus ensinos, Pai. Meu Deus, os ensinos da Bíblia é coisa linda, é coisa maravilhosa, é coisa poderosa. Meu Deus, nessa noite de hoje eu te agradeço. Meu Deus, e quem participou da oração, meu Deus, quem participou da palavra, pessoas, meu Deus, que ouviram a tua palavra, a tua voz, que essa pessoa possa hoje dormir a noite abençoada, que essa pessoa hoje possa dormir a noite transformada pelo milagre, o milagre divino. Essa pessoa que não dormia à noite, a partir de hoje, a partir de agora, em nome de Jesus, ela dorme. Ela dorme para a honra e glória do nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que a mão de Deus, que a mão do Criador Jesus Cristo, o nosso Deus maravilhoso, esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida e sobre a tua família. Quem crer, deixa aí um amém. E Deus está contigo. Amém, meus amados? Deus abençoe.